Letícia, a apresentação do Bad Bunny entrou para a história, né, como a mais assistida do evento, a primeira também feita do começo ao fim em espanhol, mas gerou uma reação forte do Donald Trump. Conta aí pra gente, Letícia, um pouco dessa repercussão. Pois é, o Bad Bunny representa uma visão completamente oposta do que significa uma América grande em relação ao projeto do presidente Trump. E o Trump apostou numa guerra cultural, identitária contra o Bad Bunny e perdeu. Mas vamos contextualizar. Essa irritação do Trump, ela não começou nesse domingo do Super Bowl. Ela vinha se acumulando desde outubro, quando a Liga Americana de Futebol anunciou o Bad Bunny como atração do show do intervalo. E desde então, o Trump, influenciadores de direita, passaram a atacar o Bad Bunny por dois motivos centrais. Um, porque ele é um crítico aberto do Trump e das políticas migratórias do ICE, e segundo, porque ele canta em espanhol. E o Bad Bunny virou alvo de acusações de que ele representaria uma suposta substituição da cultura americana por latinos, na visão dos trumpistas, né? E passou a ser tratado como anti-americano. A ironia é que o Bad Bunny não é um imigrante, ele é um cidadão americano, porto-riquenho, né? Porto Rico é um território dos Estados Unidos, muitas vezes esquecido, desprezado. Cidadãos de Porto Rico ainda são tratados como cidadão de segunda classe, eles não podem votar para presidente, por exemplo, mas Porto Rico pertence aos Estados Unidos. E toda essa tensão escalou a um ponto do movimento conservador, o Turning Point USA, que foi fundado pelo Charlie Kirk, né? Que foi assassinado ano passado. Eles organizaram um evento paralelo chamado All American, né? Todo americano, e como um evento alternativo ao show do Super Bowl. E eles, inclusive, chegaram a essa transmissão, alcançou 6 milhões de espectadores simultâneos no YouTube durante o Super Bowl. Mas, mesmo assim, como era de se esperar, né, esse contraste foi brutal, não tinha comparação. O show do Bad Bunny foi assistido por 135 milhões de pessoas, foi o show do intervalo mais visto da história do Super Bowl, dominou trending tópicos nas redes sociais e teve um significado muito forte, né? O Trump reagiu ao vivo, logo depois, classificando o show como terrível, um insulto à grandeza da América, nas palavras dele, dizendo que ninguém entendia o que o Bad Bunny falava, cantava, né, as letras também. E essa reação não foi, enfim, uma crítica artista, como a gente sabe, mas a continuidade dessa narrativa, desses ataques, que tentava transformar essa apresentação num debate nacional sobre identidade, idioma, imigração, quem define a cultura americana, quem representa a cultura americana. E o que realmente irrita o Trump, e uma parte dessa direita, né, não é só o espanhol, mas é o fato dessa cultura latina ocupando o palco central nos eventos mais simbólicos do país. Né, o Bad Bunny não fez nenhuma menção ao Trump, e alguns até se frustraram, dizendo que esperavam mais, um embate mais direto, um ataque mais político, mas a política estava presente o tempo todo na apresentação do Bad Bunny. Né? O show começou com o canavial, uma referência direta à exploração colonial, histórico de escravidão no Caribe. Toda a estética do show celebrou essa identidade porto-riquenha, a diversidade pan-americana, terminou com essa mensagem no telão do estádio, né, dizendo a única coisa mais poderosa do que o ódio é o amor, que foi uma resposta eloquente do Bad Bunny e elegante aos ataques que ele vinha sofrendo. E também teve aquela menção, né? Ele terminou com o slogan republicano, uma das poucas frases que ele falou em inglês durante a apresentação, que foi God Bless America, que é um slogan muito usado pelos republicanos, mas o Bad Bunny usou isso para celebrar a diversidade americana do todo o continente, citando todos os países, né, inclusive o Brasil. E o Trump, ao politizar esse show desse artista, que é o artista pop mais famoso do momento, mais pop, né, no mundo inteiro, o Trump acabou como um grande derrotado do Super Bowl, porque ele ajudou a inflar a audiência, já que até os críticos queriam assistir, né, circularam até imagens de uma festa privada do Trump com os telões exibindo o show, apesar do Trump ter afirmado que ele não iria assistir. Então foi uma derrota simbólica, porque parece que no final das contas o Trump saiu menor de tudo isso e o Bad Bunny saiu maior. E estavam em disputa essas duas visões de América, né? A América do Trump, né, baseada em medo, exclusão, nostalgia. Eles até ameaçaram que o ICE ia fazer operações durante o Super Bowl, depois isso não aconteceu. Em contraste, tinha a América do Bad Bunny, né, uma América alegre, plural, celebrando a diversidade de culturas, e pelo menos nesse momento isso prevaleceu, e isso está
enfim, continua reverberando, né? Até depois do show, Bad Bunny, 6 músicas do Bad Bunny estavam no top das 50 músicas mais ouvidas no Spotify nos Estados Unidos. Então, ele realmente, esse fenômeno ainda, ele ficou maior do que ele já era. Letícia, e o Bad Bunny chegou nos Estados Unidos que estavam profundamente irritados com o Trump pela postagem racista dele no Instagram da Casa Branca, colocando o Barack Obama e a Michelle Obama como macacos. O Trump foi criticado na semana passada até por republicanos, né? Um senador, o único senador negro republicano, disse que tinha sido a coisa mais racista que ele já tinha visto sair da Casa Branca. Como que o Trump lidou com esse episódio e quanto que isso de fato pode prejudicar o presidente, né? Tem algum eleitor dele que descobriu agora que ele é racista? Só agora? Boa pergunta, né? O Trump, ele reagiu com tudo isso sendo Trump, né? Ele não recuou, ele não pediu desculpas, ele chegou a dizer que não tinha sido ele que tinha postado, mas ele disse que tinha visto antes, que não tinha visto até o final, e por isso ele não tinha visto aquela parte específica, mas cruzou, né, uma linha muito... chegou a um nível muito baixo até para o Trump, né? Isso chocou os republicanos, chocou os Estados Unidos, todo mundo muito indignado, mostrando assim como é que a gente chegou até aqui, porque a gente sabe desse histórico racista, e o Bad Bunny também é um exemplo disso, né, do racismo contra pessoas que não representam essa visão americana do Trump, mas o nível foi baixo demais, causou choque, e isso sim pode afetar os midterms, mas a gente sabe que tem muitos fatores nisso tudo, né? As eleições só vão acontecer no final do ano, a gente está indo em fevereiro, tem muita água para rolar, mas no momento o Trump saiu sim desgastado, ele tem sofrido muitas críticas abertas dos republicanos e no caso das midterms, resta saber como é que essa identidade, como é que os democratas vão conseguir capitalizar esse sentimento que está muito forte. Um ponto importante é que as pesquisas já vêm mostrando que muitos hispânicos estão particularmente indignados com essas operações do ICE, essa repressão a imigrantes, né, que estão usando os imigrantes e pessoas que falam em espanhol como alvo preferencial. Então, eles reclamam de um racismo a pessoas que falam, né, que não tem traços latinos ou que tem um histórico latino, muitos imigrantes legais, né, a gente mostra também, a gente tem visto como as pesquisas mostram e levantamentos de que essas prisões do ICE dizem que estão atacando criminais, mas na prática uma parte muito pequena, saiu ontem uma pesquisa que só 14% de todos os presos pelo ICE e das deportações são pessoas com histórico criminal violento, mas enfim, né, nesse caldeirão político onde está tudo muito dividido entre os republicanos e democratas, isso entra como um momento de desgaste, mas obviamente tem muita água para rolar aí pela frente, mas é um momento de baixa dos Estados Unidos, e eu acho que um sintoma de que o Trump sentiu isso e sentiu essa derrota, né, esse momento de baixa, porque juntou esse caso racista contra os Obamas e essa apresentação histórica do Bad Bunny no Super Bowl. Ontem a Casa Branca publicou um post no seu site dizendo o seguinte, que tipo assim, não seja um paniquete, é uma expressão que o Trump vem usando, assim, e ele dizia, o título era, não seja um paniquete, nós estamos vencendo, nós não vamos recuar. Então saiu com gosto de derrota, né? Tem que afirmar isso, de que responder a esse sentimento de pânico que está se alastrando entre os próprios republicanos e na base trumpista. E alguns analistas chegaram a dizer que esse caso racista do Trump atacando o casal Obama poderia custar a ele por si só os midterms, porque chegou em níveis de baixeza, né, surpreendentes até para o próprio Trump.